A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 53. Trechos da ata da reunião do Comitê Ad Hoc, 17 de agosto de 1990. Esta reunião teve lugar na casa de Larry Underwood, na Rua 42, distrito de Table Mesa. Todos os integrantes do comitê estavam presentes. O primeiro item da pauta referia-se à eleição do comitê provisório como comitê permanente de Boulder. Fran Goldsmith pediu a palavra. Fran, tanto eu quanto Stu concordamos em que a maneira melhor e mais fácil de todos nós sermos eleitos consistiria na ratificação de todos os nomes por Mãe Abigail. Isso nos pouparia o problema de termos 20 pessoas indicadas pelos amigos, possivelmente estragando tudo. Agora, porém, teremos de agir de outro modo. Não vou sugerir nada que não seja perfeitamente democrático, e todos vocês estão a par do plano, seja como for. Mas quero enfatizar novamente que cada um de nós precisa estar seguro de quem nos indicará e nos apoiará. Claro que não podemos fazer isso uns pelos outros. Assim ficaria muito parecido com a máfia. E se vocês não encontrarem uma pessoa para indicá-los e outra para apoiá-los, será melhor desistir. Sue. Uau! Isso é dissimulação, Fran. Fran. Sim, é um pouco. Glenn. Estamos voltando ao assunto da moralidade do comitê. E embora eu tenha certeza de que todos nós o consideraremos um tópico infinitamente fascinante, gostaria de vê-lo adiado pelos próximos poucos meses. Acho que temos de concordar que estamos servindo ao melhor interesse da Zona Franca e deixar isso como está. Ralph. Você parece um pouco chateado, Glenn. Glenn. Estou um pouco chateado, admito. O próprio fato de que passamos tempo demais comendo nossos próprios fígados a respeito deste assunto dá uma indicação muito boa de para que lado pendem nossos corações. Sue. A estrada para o inferno é pavimentada com... Glenn. Boas intenções. Sei disso. E uma vez que todos nós parecemos preocupados com nossas intenções, devemos estar certamente na estrada para o céu. Glenn disse a seguir que pretendia falar ao comitê sobre nossos batedores, espiões ou qualquer nome que se queira dar. Mas em vez disso achava melhor propor uma moção para que nos reuníssemos a fim de discutir o tema no dia 19. Stu perguntou a ele por quê. Glenn. Porque talvez nem todos estejamos aqui no dia 19. Alguém poderia ser destruído. É uma possibilidade remota, mas ninguém realmente sabe o que um grupo grande de pessoas vai fazer quando estão todas reunidas num lugar. Devemos ter o máximo de cuidado. Isso causou um momento de silêncio, e a seguir o comitê aprovou por unanimidade uma reunião para o dia 19, como comitê permanente, a fim de discutir a questão dos batedores, ou espiões, ou fosse o que fosse. Foi dada a palavra a Stu, que expôs ao comitê um terceiro item de trabalho, referente à Mãe Abigail. Stu. Como todos sabemos, ela partiu por motivos pessoais. Seu bilhete diz que ficará fora por algum tempo, o que é bastante vago, e que voltará se for da vontade de Deus. Bem, isso não é nada estimulante. Durante 3 dias, despachamos grupos de buscas e nada encontramos. Não queremos simplesmente arrastá-la de volta, caso ela não queira voltar. Mas, se ela estiver caída em algum lugar, com uma perna quebrada ou inconsciente, bem, aí é outra questão. Parte do problema agora é que não temos gente suficiente para pesquisar todos os locais agrestes em torno de Boulder. Outra parte é que exatamente a mesma coisa vem retardando os trabalhos na central energética. Simplesmente não há organização. Assim,
Estou pedindo permissão para colocar na agenda da grande assembleia de amanhã à noite este caso dos grupos de busca, assim como os da usina de força e da equipe de sepultamento. E eu gostaria que Harold Lauder fosse o encarregado, porque a ideia foi dele, para começar. Glenn disse não acreditar que algum grupo de busca encontrasse notícias muito boas, após cerca de uma semana. Afinal, a senhora em questão está com 108 anos de idade. O comitê concordou em peso e depois votou. A moção foi aprovada por unanimidade, tal como Stu a expusera. Para tornar este registro tão honesto quanto possível, eu deveria acrescentar que houve várias expressões de dúvida quanto a Harold ser o encarregado. Mas, como apontou Stu, a ideia partira dele, para início de conversa, e não dar a ele o comando do grupo de busca seria uma bofetada direta no rosto. Nick, retiro minha objeção a Harold, mas não minhas restrições básicas. Simplesmente não simpatizo muito com ele. Ralph Bradley perguntou se Stu ou Glenn redigiram a moção de Stu sobre o grupo de busca, a fim de acrescentá-la à agenda, a qual pretende mimeografar no ginásio esta noite. Stu disse que o faria com prazer. Larry Underwood, então, propôs que a sessão fosse suspensa. Ralph o acompanhou e a proposta foi votada por unanimidade. Frances Goldsmith, secretária. Na noite seguinte, o comparecimento à reunião foi quase total e pela primeira vez Larry Underwood, embora estando na Zona Franca há apenas uma semana, teve uma noção de quão grande estava se tornando a comunidade. Uma coisa era ver pessoas indo e vindo pelas ruas, em geral sozinhas ou em duplas. Outra, bem diferente, era vê-las reunidas num só lugar, no auditório Chautauqua. O recinto estava apinhado, todos os assentos ocupados, havendo pessoas sentadas nos corredores e de pé no fundo do salão. Formavam uma multidão curiosamente reprimida, murmurando, mas não tagarelando. Pela primeira vez, desde sua chegada a Boulder, havia chovido o dia inteiro, uma garoa que parecia pairar suspensa no ar, tornando o ambiente mais enevoado do que molhado. E, mesmo com aquela reunião de quase 600 pessoas, podia-se ouvir o som abafado da chuva no telhado. O som mais alto no interior era o farfalhar constante de papel enquanto os presentes examinavam as agendas mimeografadas que haviam sido empilhadas em duas mesinhas, logo após as portas duplas da entrada. Esta agenda dizia: Zona Franca de Boulder. Agenda da Assembleia Geral, 18 de agosto de 1990. 1. Vê se a Zona Franca concordará em lei ratificar a Constituição dos Estados Unidos da América. 2. Vê se a Zona Franca concordará em lei ratificar a Carta de Direitos da Constituição dos Estados Unidos da América. 3. Vê se a Zona Franca indicará e elegerá uma chapa de 7 representantes para atuar como junta de governo. 4. Vê se a Zona Franca concordará em vetar o poder de Abigail Fremantle sobre qualquer e todos os assuntos acordados pelos representantes. 5. Vê se a Zona Franca aprovará um comitê de sepultamento de pelo menos 20 pessoas para enterrar decentemente aquelas que morreram da epidemia de supergripe em Boulder. 6. Vê se a Zona Franca aprovará um comitê de energia de pelo menos 60 pessoas, inicialmente para restaurar a eletricidade antes do inverno. 6. Vê se a Zona Franca aprovará um comitê de energia pelo menos de 60 pessoas, inicialmente para restaurar a eletricidade antes do inverno. 7. Vê se a Zona Franca aprovará um comitê de busca de pelo menos 15 pessoas para descobrir o paradeiro de Abigail Fremantle, se possível. Larry descobriu que suas mãos nervosas estiveram ocupadas em dobrar aquela agenda, cujo teor sabia de cor. Quase palavra por palavra,
para transformá-la em um aviãozinho de papel. Participar do comitê ad hoc era uma espécie de diversão, como um jogo. Crianças brincando de processo parlamentar na sala de estar de alguém, sentadas em grupo e bebendo refrigerantes, comendo uma fatia do bolo feito por Franny, discutindo os temas. Até mesmo a questão de enviarem espiões ao outro lado da montanha, diretamente no colo do homem escuro, havia parecido uma brincadeira. Em parte por ser uma coisa que ele não se imaginava fazendo pessoalmente. Era preciso ter perdido todo o amor à vida para enfrentar semelhante pesadelo em vida. Mas, nas suas reuniões fechadas, com a sala confortavelmente iluminada por lampiões Coleman, aquilo parecera certo. E se o juiz Diana Jurgens ou Tom Cullen fossem apanhados, parecia, nas reuniões fechadas pelo menos, algo de pouca importância, tal como a perda de uma torre ou uma rainha num jogo de xadrez. Contudo, naquele momento, sentado na parte central da plateia, ladeado por Lucy e Liu, não vira Nadine o dia inteiro e Liu também parecia ignorar seu paradeiro. Fora tinha sido a sua desinteressada resposta, ele compreendeu a verdade daquilo e sentiu um bate-estacas contra seu estômago. Não era brincadeira. Havia 580 pessoas ali. A maioria delas não tendo ideia de que Larry Underwood não era um cara legal, ou de que a primeira pessoa de quem procurara cuidar após a epidemia morrera por superdosagem de remédios. Suas mãos estavam úmidas e geladas. Tentavam novamente transformar a agenda em um aviãozinho de papel e ele as imobilizou. Lucy tomou uma delas, apertou-a e sorriu para ele. Larry só conseguiu retribuir com um arremedo de sorriso, que mais parecia uma careta, e, no fundo do coração, ouviu a voz da mãe. Falta alguma coisa em você, Larry. O pensamento lhe causou pânico. Haveria um meio de escapar àquilo, ou as coisas já tinham ido longe demais. Não queria esse fardo sobre os ombros. Na reunião fechada, propuseram uma moção que poderia enviar o juiz Ferris para a morte. Se fosse destituído por votação, sendo alguém eleito para seu posto, teriam de fazer nova votação para enviar o juiz. Não teriam? Claro que teriam. E votariam para enviar alguém mais. Quando eu for indicado por Larry Constable, basta ficar de pé e me recusar. Claro, ninguém pode me forçar, certo? Não se eu decidir que quero ficar fora. E que diabo? Quem precisa dessa merda que eu sou? Wayne Stuck, muito tempo atrás, dizendo na praia: há um lado durão em sua natureza, cara. Lucy disse baixinho: vai dar tudo certo. Ele se sobressaltou. Hã? Eu disse que vai dar tudo certo. Não é mesmo, Liu? Ah, sim, disse Liu, sacudindo a cabeça em confirmação. Seus olhos não se afastavam da plateia, como se não conseguisse entender o seu tamanho. Tudo certo. Você não entende, sua besta quadrada, pensou Larry. Está segurando minha mão e não compreende que eu poderia tomar uma decisão ruim, matando vocês dois. Já estou a caminho de matar o juiz Ferris e ele vai apoiar a porra da minha indicação. Que confusão isso se tornou. Um ligeiro som escapou de sua garganta. Você disse alguma coisa? Perguntou Lucy. Não. A seguir, Stu cruzava o palco em direção ao pódio. Seu suéter vermelho e a calça jeans muito vivos e claros à iluminação forte das lâmpadas de emergência, funcionando graças a um gerador Honda que Brad Kitney e parte de sua equipe da usina de força haviam instalado. Os aplausos começaram em algum ponto no meio do salão. Larry nunca soube com certeza onde, e sua parte cínica ficou convencida de que fora uma trama urdida por Glenn Batman, o especialista local no arte ofício de manipular multidões.
De qualquer modo, não importava muito. As primeiras palmas solitárias incharam para um trovão de aplausos. No palco, Stu fez uma pausa junto ao pódio, parecendo comicamente pasmo. Os aplausos foram secundados por saudações e assobios agudos. Então toda a plateia se levantou. Os aplausos aumentaram até virar um som semelhante ao de chuva forte, com todos gritando bravo, bravo. Stu ergueu as mãos, porém a ovação não cessou. Pelo contrário, redobrou de intensidade. Larry olhou de esguelha para Lucy e viu que ela aplaudia no maior entusiasmo, os olhos fixos em Stu, a boca encurvada em um trêmulo, mas triunfante sorriso. Ela chorava. Do outro lado, Lil também aplaudia, batendo palmas com tanta força que, pensou Larry, suas mãos acabariam caindo se o garoto continuasse assim por muito tempo. No auge de sua alegria, o vocabulário recém-recuperado de Lil o tinha abandonado, assim como o inglês às vezes abandona uma pessoa que o aprende como segunda língua. Lil só conseguia uivar, ruidosa e entusiasticamente. Brad e Ralph também haviam adaptado um amplificador de força ao gerador. Stu soprou no microfone e então falou. Senhoras e senhores, mas os aplausos continuaram. Senhoras e senhores, se quiserem retornar seus assentos... Mas ninguém estava disposto a se sentar de novo. Os aplausos rugiam e Larry olhou para baixo, porque sentia as mãos doendo. Só então percebeu que aplaudia tão freneticamente quanto os demais. Senhoras e senhores, os aplausos trovejavam e ecoavam. Mais acima, uma família de andorinhas que fixara a residência naquele excelente privativo local após o surto da epidemia agora voejava loucamente, revoluteando e mergulhando, ansiosa por sair para um local onde não houvesse gente. Estamos aplaudindo a nós mesmos, pensou Larry. Estamos aplaudindo o fato de estarmos aqui vivos, juntos. Talvez estejamos novamente dizendo olá ao próprio grupo, sei lá. Olá, Boulder, finalmente. É bom estar aqui. É ótimo estar vivo. Senhoras e senhores, queiram sentar-se, por favor. Eu apreciaria muito se o fizerem. Os aplausos começaram a diminuir gradativamente. Agora era possível ouvir as fungadelas das senhoras. E de alguns homens também. Narizes eram assoados. As conversas eram sussurradas. Houve aquele rangido quando as pessoas retomaram seus assentos no auditório. Fico contente por estarem todos aqui, disse Stu. Também estou contente por eu mesma estar aqui. Houve um chiado no amplificador e Stu murmurou droga de engenhoca. Comentário que foi claramente captado e transmitido. Houve um ondular de riso e Stu enrubesceu. Acho que vamos ter de nos acostumar com essas coisas outra vez, disse, e isso produziu nova explosão de aplausos. Quando o silêncio retornou, Stu prosseguiu. Para aqueles que não me conhecem, sou Stu Redman, oriundo de Arnett, Texas. Embora, permita-me dizer, isso pareça bem distante daqui onde estou agora. Ele picarreou e o microfone chiou brevemente, fazendo-o recuar um passo assustado. Sinto-me um bocado nervoso aqui em cima. Portanto, conto com a ajuda de vocês para... Nós o ajudaremos, Stu! Gritou Harry Dumbarton com espalhafato, provocando risadas de aprovação. Parece uma reunião de acampamento, pensou Larry. Logo, todos estarão cantando hinos. Se mãe Abigail estivesse aqui, aposto que já estariam. Da última vez em que tive tanta gente olhando para mim, foi quando nosso timinho de futebol no ginásio conseguiu chegar às finais.
E na época todos nós tínhamos que encarar mais 21 sujeitos, sem falar naquelas garotas de saia curtinha. Mais gargalhadas. Lucy sussurrou no ouvido de Larry. Com que Stu está preocupado? Ele preenche todos os requisitos. Larry assentiu. Mas, se vocês todos me apoiarem, continuou Stu, poderei dar conta do recado. Mais aplausos. A multidão ali reunida aplaudiria até o discurso de renúncia de Nixon e ainda pediria que ele desse bis ao piano, pensou Larry. Em primeiro lugar, quero falar a vocês sobre o comitê ad hoc e o motivo que me traz aqui afinal. 7 pessoas dentre nós decidiram se reunir e programar este encontro, para que pudéssemos nos organizar de algum modo. Há muita coisa por fazer e gostaria de apresentar a vocês cada membro do nosso comitê. Espero que tenham guardado alguns aplausos para eles, pois uniram esforços para elaborar a agenda que todos vocês agora têm nas mãos. Para começar, a senhorita Frances Goldsmith. Levante-se, Franny, e deixe que vejam como você fica usando um vestido. Fran levantou-se. Usava um belo vestido verde e um modesto colar de pérolas que, nos velhos tempos, teriam custado $2.000. Foi francamente aplaudida. Os aplausos acompanhados por alguns assobios de galanteio. Frances sentou bastante ruborizada, e antes que os aplausos cessassem por completo, Stu prosseguiu. O Sr. Glenn Batman, de Woodsville, New Hampshire. Glenn se levantou e foi aplaudido. Acenou para todos e a plateia rugiu sua aprovação. Stu apresentou Larry, que se levantou, cônscio de que Lucy sorria para ele, e então ficou perdido em meio à cálida enxurrada de aplausos que lhe era dirigida. Uma vez, pensou, em outro mundo, haveria concertos, e assim esse tipo de aplauso seria reservado para o encerramento do espetáculo, com uma pequena canção chamada Garota, você saca o seu homem? Isso aqui era melhor. Ele ficou de pé apenas um segundo, porém pareceu muito mais tempo. Agora sabia que não recusaria sua indicação. Stu apresentou Nick por último, e ele obteve a mais prolongada e ruidosa ovação. Terminados os aplausos, Stu disse: Isso não constava da agenda, mas seria bom se pudéssemos começar cantando o hino nacional. Acho que todos vocês se lembram da letra e da melodia. Houve aquele som rastejante de pés se movendo, quando as pessoas começaram a se levantar. Outra pausa, enquanto todos esperavam que alguém começasse. Então uma voz doce, jovem e feminina, elevou-se no ar, mais solitária no início. Ah, digam que podem. Era a voz de Franny, mas por um momento Larry teve a impressão de que estava sublinhada por outra voz, a dele. E o lugar não era Boulder, mas sim a parte alta de Vermont. E o dia era o 4 de julho. A República completava 214 anos de idade, e Rita jazia morta na tenda atrás dele, a boca inundada de vômito esverdeado e tendo um frasco de pílulas na mão enrijecida. Um calafrio acometeu e de repente sentiu que estavam sendo vigiados, espionados por algo que, como nas palavras da velha canção do The Who, enxergava por quilômetros de distância. Alguma coisa apavorante, sombria e alienígena. Por um breve momento sentiu uma ânsia de fugir dali, começar a correr sem parar. Não havia nenhum jogo naquele lugar. Aquilo era um negócio sério. Negócio de matar. Talvez pior. Então outras vozes se juntaram no hino. Podem ver ao primeiro brilho da aurora. E Lúcia estava cantando, segurando sua mão e chorando outra vez. E outros também choravam,
A maioria chorava. Chorava pelo perdido, amargo e desaparecido sonho americano. Um sonho encromado e rodas, movido a combustível, saindo da linha de montagem. De súbito, o pensamento de Larry não estava mais em Rita morta na tenda, mas nele e em sua mãe no Yankee Stadium, em 29 de setembro. Os Yankees estavam apenas a um jogo e meio do líder Red Sox, e tudo podia acontecer. Havia 55 mil pessoas no estádio, todas de pé. Os jogadores no campo com os bonés sobre o coração, Guidry na elevação do lançador, Rickey Henderson de pé na extrema esquerda. A último fulgor do crepúsculo. E acesos os refletores ao lusco-fusco púrpuro do entardecer. Mariposas e insetos voadores noturnos chocando-se suavemente contra eles. E em volta de tudo, Nova York, apinhada, cidade da noite e da luz. Larry uniu sua voz ao coro, e terminando o hino, os aplausos espocando mais uma vez, ele também chorava um pouco. Rita se fora. Alice Underwood se fora. Nova York se fora. Os Estados Unidos se foram. Mesmo que pudessem derrotar o homem escuro, Randall Flagg, qualquer coisa que pudessem fazer, nada seria igual àquele mundo de ruas escuras e sonhos vívidos. Suando intensamente debaixo das brilhantes luzes de emergência, Stu expôs os primeiros itens: leitura e ratificação da Constituição e da Carta dos Direitos. Cantar o hino nacional também o afetara profundamente. E ele não foi o único. Metade da plateia, talvez mais, estavam em lágrimas. Ninguém exigiu uma leitura real de cada documento, o que teria sido um direito sob o processo parlamentarista, pelo que Stu ficou profundamente grato. Não era muito bom em leituras. A seção lida de cada item foi aprovada pelos cidadãos da Zona Franca. Glenn Bettman levantou-se e propôs que aceitassem ambos os documentos como governando a lei da Zona Franca. Tem minha aprovação, gritou uma voz ao fundo. Proposto e aprovado, disse Stu. Aqueles que estão a favor, digam sim. Sim! O brado subiu até o teto. Kojak, que estivera dormindo junto à cadeira de Glenn, ergueu os olhos, piscou e tornou a apoiar o focinho sobre as patas. Um momento mais tarde, voltou a erguer a vista, quando a plateia aplaudiu estrondosamente a si mesma. Encerrada esta preliminar, Stu sentiu a tensão se esgueirar por seus músculos. Agora, pensou, vamos ver se há surpresas desagradáveis à nossa espera. O terceiro item de nossa agenda diz... Começou ele e então pigarreou para limpar a garganta novamente. O microfone emitiu um guincho estridente, fazendo-o suar ainda mais. Fran olhava tranquilamente para ele, fazendo sinal para que continuasse. Aqui diz, providenciar para que a Zona Franca indique e eleja um quadro de 7 representantes dela. Isso significa... Senhor Presidente? Senhor Presidente! Stu ergueu os olhos de suas notas rascunhadas e sentiu uma onda de puro medo, seguida por algo semelhante a uma premonição. Era Harold Lauder. Estava vestido de terno e gravata, os cabelos bem penteados, agora de pé na metade do corredor central. Certa vez Glenn disse achar que a oposição poderia se reunir em torno de Harold. Mas tão cedo? Ele esperava que não. Por um breve momento pensou intensamente em não dar a palavra a Harold. Mas Nick e Glenn já o tinham alertado sobre os perigos inerentes em deixar qualquer parte daquilo parecer feito a toque de caixa. Imaginou se estivera enganado quanto a Harold ter se tornado um novo homem. Tudo indicava que ia descobrir isso ali mesmo. A presidência dá a palavra a Harold Lauder. Cabeças se viraram.
pescoços espichados para ver Harold melhor. Eu gostaria de propor que aceitemos o quadro do Comitê Ad Hoc em toto como comitê permanente. Se ele funcionar, é claro. Harold se sentou. Houve um momento de silêncio. Stu pensou desnorteadamente. Toto? Toto? Não era o nome do cachorro em O Mágico de Oz? Então os aplausos se intensificaram novamente, enchendo o recinto junto com gritos de apoiado. Harold permanecia placidamente acomodado em seu assento, sorrindo e falando para as pessoas que lhe davam tapinhas nas costas. Stu precisou bater várias vezes com o martelo para obter silêncio. Ele planejou tudo isso. Stu pensou: essas pessoas irão nos eleger, mas será de Harold que se lembrarão. Ainda assim, ele chegou à raiz da coisa de uma maneira que nenhum de nós pensou, nem mesmo Glenn. Foi praticamente uma tremenda jogada de gênio. Então, por que estaria tão preocupado? Ciúmes, talvez? Será que suas boas intenções em relação a Harold, assumidas ainda na véspera, já estavam indo para o espaço? Há uma moção apresentada. Stu gritou ao microfone, ignorando o chiado desta vez. Uma moção foi apresentada, companheiros. Bateu o martelo e o alarido se reduziu a um murmúrio. Foi proposto e apoiado que aceitemos o Comitê Ad Hoc como Comitê Permanente da Zona Franca de Boulder. Antes de passarmos à discussão da proposta ou à votação, devo perguntar se algum integrante do Comitê Ad Hoc tem alguma objeção ou intenção de renunciar. Silêncio na plateia. Muito bem, disse Stu. Vamos discutir a moção? Não creio que haja necessidade de qualquer discussão, Stu, declarou Dick Ellis. É uma grande ideia. Vamos logo votar. Isso foi acolhido com aplausos, de modo que Stu não precisou mais insistir no assunto. Charlie Impey acenava com a mão pedindo a palavra, mas Stu o ignorou. Um bom caso de percepção seletiva, como diria Glenn Batman, e convocou a votação. Aqueles a favor da moção de Harold Lauder, por favor, confirmem dizendo sim. Sim! Gritaram, assustando novamente as andorinhas. Alguém contra? Ninguém se manifestou, nem mesmo Charlie Impey, pelo menos verbalmente. Assim, Stu passou para o tema seguinte, sentindo-se meio aturdido, como se alguém, mais precisamente Harold Lauder, tivesse chegado sorrateiro por trás e lhe batido na cabeça com um porrete. Vamos desmontar e empurrá-las um pouco, está bem? Pediu Franny, parecendo cansada. Claro. Stu saltou da bicicleta e caminhou ao lado dela. Está se sentindo bem, Fran? O bebê incomoda? Não, estou apenas cansada. É 1h15 da madrugada. Ou será que você não reparou? Sim, já é bem tarde. Concordou Stu, e começaram a empurrar as bicicletas lado a lado em amistoso silêncio. A assembleia prosseguira até 1 hora atrás. A maior parte da discussão focalizada nos grupos de busca por Mãe Abigail. Todos os demais assuntos foram aprovados com um mínimo de discussão, embora o juiz Ferris tivesse proporcionado uma valiosa informação que explicava por que havia tão poucos cadáveres em Boulder. Segundo os 4 últimos números de Câmara, o jornal diário local, espalhara-se pela comunidade um desenfreado rumor de que a supergripe se originara nas instalações do Centro de Observação Atmosférica de Boulder, na Broadway. Porta-vozes do centro, os poucos que continuavam de pé, protestaram, alegando que isso era pura tolice e que qualquer um que duvidasse teria livre acesso à instalação, onde nada encontraria de mais perigoso do que os indicadores de poluição atmosférica e dispositivos vetoriais do vento. Mesmo assim, os boatos persistiram, talvez alimentados pela comoção histérica daqueles dias finais de junho. O centro havia sido explodido a bomba ou incendiado,
após o que grande parte da população de Boulder pusera-se em fuga. O Comitê de Sepultamento e o Comitê de Energia Elétrica haviam sido aprovados, com uma emenda de Harold Lauder, que parecia quase surpreendentemente preparado para a Assembleia, para que cada comitê fosse acrescido de 2 membros a cada aumento de 100 pessoas na população total da Zona Franca. O Comitê de Busca também foi eleito sem oposição, mas a discussão sobre o desaparecimento de Mãe Abigail tinha sido demorada. Glenn aconselhara Stu antes da Assembleia a não limitar a discussão a esse tópico, a não ser se absolutamente necessário. Era preocupante para todos eles, especialmente a ideia de que sua líder espiritual acreditava ter cometido algum tipo de pecado. Era melhor que todos desabafassem. No verso de seu bilhete, Abigail rabiscara 2 referências bíblicas. Provérbios capítulo 11, versículos 1 a 3 e Provérbios capítulo 21, versículos 28 a 31. O juiz Ferris havia procurado as referências com a cuidadosa diligência de um advogado elaborando uma petição e, ao início do debate, levantou-se e os leu em sua voz rachada e apocalíptica de velho. Os versículos do 11º capítulo de Provérbios diziam: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. A citação do capítulo 21 era similar. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A conversa que se seguiu não poderia ser outra. A leitura pelo juiz desses versículos bíblicos estendeu-se além da conta, às vezes sendo até cômica. Um homem declarou sobriamente que se os números dos capítulos fossem somados, poder-se-ia chegar a 31, o número de capítulos do Apocalipse. O juiz levantou-se de novo para dizer que o Apocalipse tinha somente 28 capítulos, pelo menos na Bíblia dele, e que, de qualquer modo, 21 mais 11 davam 32, e não 31. O pretenso numerólogo resmungou, porém não disse mais nada. Outro sujeito declarou ter visto luzes no céu na noite anterior ao desaparecimento de Mãe Abigail, e que o profeta Isaías confirmara a existência de discos voadores. De modo que era melhor todos fumarem um cachimbo da paz coletivo, não era? O juiz Ferris levantou-se uma vez mais. Agora para assinalar que o homem confundira Isaías com Ezequiel e que a referência exata não era a discos voadores, mas a uma roda dentro de uma roda, sendo o próprio juiz de opinião de que os únicos discos voadores de existência comprovada eram os pratos que às vezes voavam durante brigas conjugais. Boa parte da outra discussão foi uma nova apresentação dos sonhos, que tinham cessado por completo, até onde se sabia, e agora pareciam eles próprios um tanto em forma de sonho. Uma pessoa após outra levantou-se para protestar contra a acusação de Mãe Abigail a si mesma, a respeito do orgulho. Tais pessoas mencionaram a cortesia e a aptidão dela para deixar alguém à vontade apenas com uma palavra ou frase. Ralph Bradley, que parecia atemorizado pelo tamanho da multidão e quase ficara de boca fechada, mas decidido a vender seu peixe, levantou-se e falou dessa capacidade de Mãe Abigail por quase 5 minutos, acrescentando ao final que jamais conhecera mulher mais refinada, desde que sua mãe morrera. Ao se sentar novamente, estava à beira das lágrimas. Analisada em conjunto, a discussão fez Stu recordar com desconforto de um velório. Isso lhe disse que, no fundo,
Todos já estavam quase propensos a dar a mãe Abigail por morta. Se voltasse agora, Abby Fremantle seria acolhida com alegria. Continuaria sendo procurada, ouvida, mas ela também perceberia, pensou Stu, que sua posição sofrera uma sutil mudança. Se ocorresse um confronto entre ela e o comitê da Zona Franca, desapareceria o pré-julgamento de que venceria, com poder de veto ou não. Mãe Abigail se fora, mas a comunidade continuava a existir. A comunidade não esqueceria isso, embora já estivesse meio esquecido o poder dos sonhos que haviam reunido todos eles. Após a reunião, mais de 20 pessoas ficaram sentadas por algum tempo no gramado atrás do Chautauqua. A chuva cessara. As nuvens esfiapavam-se e o anoitecer era agradavelmente fresco. Stu e Fran tinham ficado sentados com Larry, Lucy, Leo e Harold. Você quase nos roubou a cena esta noite, disse Larry a Harold. Cutucou Fran com o cotovelo. Eu não lhe disse que ele era de primeira classe? Harold limitava-se a sorrir, dando de ombros. Foram 2 ideias que tive, nada mais. Vocês 7 puseram as coisas em movimento outra vez. Certamente tiveram pelo menos o privilégio de ver isso se desenvolvendo do início ao fim. Agora, 15 minutos depois de deixarem aquela reunião improvisada, e ainda 10 minutos de casa, Stu repetia. Tem certeza de que está se sentindo bem? Tenho. Minhas pernas é que estão um pouco cansadas, nada mais. Tem que ir com calma, Francis. Não me chame assim. Você sabe que detesto. Desculpe, não faço mais, Francis. Todos os homens são uns escrotos. Estou tentando melhorar meu comportamento, Francis, sinceramente. Fran lhe mostrou a língua, que chegou a um ponto interessante, mas ele percebeu que ela não estava a fim de brincadeira e não fez nada. Ela parecia pálida e um tanto apática, em assustado contraste com a Fran que tinha cantado o hino nacional poucas horas antes. Alguma coisa entristece, meu bem. Ela fez que não com a cabeça, mas ele achou ter visto lágrimas em seus olhos. O que é? Me conte. Não há nada. Esse aqui é o problema. Não é o que está me incomodando. Acabou, e finalmente percebi que não há mais nada. Menos de 600 pessoas cantando o hino. Foi algo que me ocorreu de repente. Não tem mais quiosques de cachorro-quente. As barcas de roda não estão mais contornando Coney Island à noite. Ninguém está mais tomando a saideira no Space Needle, em Seattle. Alguém finalmente descobriu um meio de acabar com o tráfico de drogas na zona de combate de Boston e com a prostituição em Times Square. Eram coisas terríveis, mas acho que a cura foi bem pior do que a doença. Entende o que eu quero dizer? Sim, entendo. No meu diário eu tinha uma pequena seção chamada Coisas a Recordar. Para que o bebê soubesse. Todas as coisas que ele nunca verá. E fico triste quando penso nisso. Eu devia ter chamado a seção de Coisas que se foram. Ela soluçou um pouco e parou a bicicleta para poder tapar a boca com o dorso da mão e conter os soluços. Percebi que todo mundo está se sentindo da mesma forma, disse Stu, pondo um braço em torno dela. Esta noite muita gente vai chorar até pegar no sono. Pode crer. Não entendo como é possível se lamentar por um país inteiro, replicou ela, o choro aumentando. Mas creio que é possível. Aquelas pequenas coisas do cotidiano insistem em penetrar na minha mente. Vendedores de carros, Frank Sinatra. Old Orchard Beach em julho apinhada de gente, a maioria vindo de Quebec. Aquele imbecil na MTV. Randy. Acho que o nome era esse. Ah, meu Deus,
Estou me lembrando de um daqueles poemas de terror de Rod McCuen. Ele a abraçou, dando-lhe tapinhas nas costas, e recordou uma vez em que sua tia Betty tivera um acesso de choro por causa de um bolo que ficara solado. Estava com os 7 meses de gravidez de sua priminha Lady, e Stu ainda se lembrava dela enxugando os olhos com a ponta de um pano de prato, dizendo a ele que não ligasse, que qualquer grávida estava a 2 passos do hospício, porque os fluidos expelidos por suas lágrimas misturavam-se todos, como em um ensopado. Após algum tempo, Franny disse: tudo bem, já estou melhor. Vamos. Franny, eu te amo, disse ele e tornaram a pegar as bicicletas. Ela perguntou a ele: do que é que você se lembra melhor? Do quê? Bem, você sabe, disse ele e se interrompeu com uma breve risada. Não sei, Stuart. É loucura. Me conte. Não sei se quero contar. Você vai começar a procurar os pescadores para ouvir as lorotas deles. Me conte. Ela já vira Stu em diversos estados de ânimo, mas esta inquietude embaraçosa era nova para ela. Nunca contei isso a ninguém, disse ele, mas estive pensando nisso nas 2 últimas semanas. Algo aconteceu comigo lá para os idos de 1982. Eu estava trabalhando no posto de gasolina de Bill Rescomp. Ele costumava me arrumar um bico quando eu estava de folga na fábrica de calculadoras. Era em meu expediente, das 11 da noite até fechar, por volta das 3 da madrugada naquele tempo. Não havia muito movimento depois que o pessoal saído do turno de 3 às 11 na fábrica de papel parava para abastecer. Muitas noites não havia um único carro parando para abastecer entre meia-noite e 3. Eu ficava lá sentado e lia um livro ou uma revista, e diversas noites até cochilava, sabe? Sei. Ela sabia. No olho de sua mente ela podia vê-lo. O homem que se tornaria seu amante na plenitude dos tempos e na peculiaridade dos acontecimentos. Um homem de ombros largos dormindo numa cadeira de plástico com um livro aberto e o rosto baixado para o colo. Ela o via dormindo numa ilha de luz branca, uma ilha circundada por um grande mar interior na noite do Texas. Ela o amava retratado desse jeito, bem como o amava em todos os retratos que sua mente esboçava. Bem, já era 2h15 da madrugada e eu estava sentado com os pés em cima da mesa de rap, lendo um livro de faroeste, Louis L'Amour. É o Maury Leonard, um desses caras. E aí apareceu aquele velho Pontiac grande, com todos os vidros baixados e o alto-falante a todo volume tocando loucamente Hank Williams. Até mesmo me lembro da canção. Era Move On. Esse cara, nem jovem nem velho, estava sozinho. Era um homem bem apessoado, mas de certo modo um pouco assustador. Quero dizer, ele parecia capaz de fazer coisas assustadoras sem pensar muito a respeito. Tinha cabelos pretos, bastos e encaracolados. Havia uma gravata de vinho aninhada entre suas pernas e 2 dados de plástico pendendo do espelho retrovisor. Ele pede gasolina especial. Eu digo ok, mas por 1 minuto apenas fiquei parado ali, olhando para ele, porque achei que o conhecia. Tentava me lembrar de onde. Estavam na esquina agora. O prédio ficava do outro lado da rua. Pararam ali. Franny o fitava detidamente. Portanto, eu disse: não conheço você? Por acaso não é daquelas bandas de Colbert ou Maxim? Mas realmente não achava que eu conhecesse dessas 2 cidades. E ele diz: não, mas uma vez passei por Colbert com minha família, quando ainda era garoto. Parece que passei por cada pedaço do país quando era garoto. Meu pai era da Força Aérea. Stu continuou narrando.
Então andei até a traseira e abasteci seu carro. E o tempo todo fiquei pensando nele, tentando situar seu rosto. E de repente me ocorreu. De repente eu soube. E fiquei pau da vida comigo mesmo. Porque o homem ao volante do Pontiac supostamente deveria estar morto. Quem era ele, Stuart? Quem era? Não, deixe-me contar ao meu modo, Franny. Não que não seja uma história louca, de qualquer forma. Voltei à janela e disse: são $6,30. Ele me deu 2 notas de $5 e me disse para guardar o troco. E eu disse: acho que consigo reconhecê-lo agora. E ele: bem, talvez possa. E então me dá aquele gélido e estranho sorriso. E o tempo todo o Hank Williams está cantando sobre ir para a cidade. Digo: se você é quem estou pensando, deveria estar morto. Ele responde: você não pode acreditar em tudo o que lê, cara. E eu: você gosta de Hank Williams, certo? Foi tudo que pude imaginar para dizer. Porque vi, Franny, que se não dissesse alguma coisa, ele ia simplesmente subir o vidro da janela e cair na estrada. E eu queria que ele se fosse. E ao mesmo tempo não queria. Não ainda. Não até que tivesse certeza. Não sabia, à época, que uma pessoa nunca tem certeza de um monte de coisas, não importa o quanto queria ter. Stu fez uma pausa e continuou. Ele diz: Hank Williams é um dos melhores. Gosto de música de estrada. Depois acrescenta: estou indo para Nova Orleans. Vou dirigir a noite toda. Dormir o dia inteiro amanhã. Depois farrear a noite toda. Não é a mesma coisa? Nova Orleans? Eu digo: como o quê? E ele: bem, você sabe. E eu digo: bem, é tudo sul, embora haja muito mais árvores por aquele caminho abaixo. Isso o faz rir e ele diz: talvez eu veja você de novo. Mas eu não sabia se queria revê-lo, Franny, porque ele tinha os olhos de um homem que esteve tentando enxergar no escuro por muito tempo e talvez tenha começado a ver o que existe lá. Creio que, se algum dia tivesse visto esse tal de Flag, seus olhos deveriam ser desse tipo. Stu sacudiu a cabeça enquanto eles empurravam suas bicicletas ao longo da rua e as estacionavam. Estive pensando nisso. Pensei em arranjar alguns discos dele, depois disso, mas eu não os queria. A voz dele é uma boa voz, mas me causa arrepios. Stuart, de quem você está falando? Lembra-se de uma banda chamada The Doors? O homem que parou no posto de gasolina em Arnett naquela noite era Jim Morrison, tenho certeza. Fran ficou boquiaberta. Mas ele morreu. Ele morreu na França. Ele... Então se interrompeu. Porque tinha havido alguma coisa esquisita em relação à morte de Morrison, não? Alguma coisa secreta. É mesmo? Perguntou Stu. Fico imaginando. Talvez tenha morrido e o cara que vi se parecesse com ele. Mas... Você acha realmente que se parecia? Perguntou ela. Estavam sentados nas escadas do seu prédio agora, os ombros se tocando, como crianças pequenas esperando que a mãe as chamasse para jantar. Sim, disse ele, acho. E até este verão pensava que seria para sempre a coisa mais estranha que já me aconteceu. Mas estava errado. E você nunca contou a ninguém. Espantou-se ela. Você viu Jim Morrison anos depois de ele estar supostamente morto e nunca contou a ninguém. Stuart Redman. Deus devia ter lhe dado um cadeado no lugar da boca quando o pôs no mundo. Stu sorriu. Bem, os anos foram passando, como se diz nos livros, e toda vez que pensava naquela noite, o que acontecia de tempos em tempos, eu ficava cada vez mais certo de que não era ele, afinal.
Apenas alguém que se parecia um pouco com ele. E tirei isso da cabeça de uma vez por todas. Mas, nas últimas poucas semanas, me descobri novamente intrigado com o assunto. E penso cada vez mais que era ele. Diabo! Ele bem que poderia estar vivo exatamente agora. Seria engraçado à beça, não seria? Se ele estiver vivo, disse ela, não está aqui. Não, concordou Stu. Eu não esperaria que estivesse. Vi os olhos dele, entende? Ela pôs a mão no braço dele. É uma história e tanto. É, e provavelmente há 20 milhões de pessoas nesse país com uma história parecida. Só que relativa a Elvis Presley ou Howard Hughes. Não há mais tanta gente. Não, não há mais. O Harold foi uma parada esta noite, não? Acho que você está querendo mudar de assunto. Acho que você está certa. Sim, concordou ela. Ele foi. Stu sorriu ao tom preocupado dela e ao leve franzir de sobrancelhas. Ele a incomodou um pouco, não foi? Sim, mas eu não diria tanto. Você está do lado dele agora. Ora, não está sendo justa, Fran. Isso também me incomodou. Já havíamos tido 2 reuniões anteriores. Tudo perfeitamente planejado para funcionar. Pelo menos era o que pensávamos. E então surge Harold. Ele dá uma alfinetada aqui, outra ali e depois diz: não era isso mesmo que pretendiam? E respondemos: sim, era isso mesmo. Obrigado, Harold. Você está certo. Stu sacudiu a cabeça. Instigar todo mundo para uma eleição geral? Como é que nunca pensamos nisso, Fran? Foi um tiro na mosca. E nunca sequer discutimos isso. Na verdade, nenhum de nós sabia qual era o estado de ânimo dos outros durante a assembleia. Imaginava, especialmente depois do sumiço de mãe Abigail, que todos estivessem irritados, talvez até mesquinhos, com aquele ípene falando para eles como um corvo agorento. Eu me pergunto se ele deveria ser calado de algum modo, comentou Stu pensativo. Só que não foi como eu pensava. Eles estavam tão exuberantes pelo simples fato de se reunir. Percebeu isso? Sim, percebi. Foi quase um desses revivals religiosos realizados em tendas. Não creio que Harold tivesse planejado isso. Ele simplesmente agarrou o momento. Não sei o que pensar sobre ele, disse Stu. Naquela noite, depois que procuramos por mãe Abigail, cheguei a sentir pena. Quando Ralph e Glenn chegaram, ele parecia terrivelmente abatido, como se fosse desfalecer ou algo assim. No entanto, quando estávamos conversando no gramado há pouco, quando todos o felicitavam, ele parecia inchado como um sapo. Dava a impressão de sorrir da boca para fora, enquanto por dentro dizia: estão vendo agora como o comitê de vocês não vale nada, bando de idiotas. Ele é como um daqueles quebra-cabeças que a gente nunca podia resolver quando era criança. Os puxadores de dedos chineses ou aqueles 3 anéis de aço que se separam se a gente os puxar de maneira correta. Fran estendeu os pés e olhou para eles. Por falar em Harold, você nota alguma coisa engraçada em meus pés, Stuart? Stu fitou os pés de Fran com atenção. De modo algum. Vejo apenas que está usando aqueles tênis curiosos lá do fim da rua. E estão enormes nos seus pés, claro. Ela deu um tapinha em Stu. Este modelo de tênis é excelente para os pés, como as melhores revistas anunciam. Aliás, para sua informação, eu calço 37, um tamanho relativamente pequeno. Afinal, o que tem seus pés a ver com alguma coisa? Já é tarde, meu bem. Stu começou a empurrar a bicicleta e Fran o imitou. Nada, acho. Acontece que Harold não parou de olhar para os meus pés o tempo todo. Depois da assembleia,
quando estávamos sentados no gramado conversando. Ela balançou a cabeça e franziu ligeiramente a testa. Ora, por que Harold Lauder estaria interessado nos meus pés? Quando Larry e Lucy chegaram em casa, vinham sozinhos, caminhando de mãos dadas. Pouco antes, Leo fora para a casa onde morava com mãe Nadine. Agora, andando em direção à porta, Lucy disse: Foi uma assembleia e tanto. Nunca pensei. As palavras ficaram presas na sua garganta quando uma forma escura se destacou das sombras do alpendre. Larry sentiu o calor do medo saltar em sua garganta. É ele, pensou loucamente. Veio atrás de mim e vou ver seu rosto. Mas então se perguntou como pudera pensar tal coisa, já que a sombra era Nadine Cross, nada mais. Trajava um vestido de tecido macio cinza azulado, os cabelos soltos caindo sobre os ombros e pelas costas, uma cabeleira negra raiada de fios alvíssimos. Ela faz Lucy parecer um carro usado num pátio de negociantes, pensou ele, quase sem querer, e odiou-se pela comparação. Era o velho Larry falando. O velho Larry falando. O velho Larry? Seria melhor dizer o velho Adão. Nadine! Exclamou Lucy trêmula, levando a mão ao peito. Você me deu o maior susto da minha vida. Pensei que... Bem, nem sei o que pensei. Nadine ignorou Lucy. Posso falar com você? Perguntou a Larry. Quê? Agora? Ele olhou de esguelha para Lucy, ou pensou ter olhado. Mais tarde não seria capaz de recordar como ela ficara naquele momento. Foi como se tivesse sido eclipsada, mas por uma estrela escura, em vez de brilhante. Agora. Tem de ser agora. Pela manhã não seria. Tem de ser agora, Larry, ou nunca mais. Larry tornou a olhar para Lucy e desta vez pôde vê-la. Notar a resignação em seu rosto enquanto olhava alternadamente dele para Nadine. Notou também a mágoa. Eu entro em 1 minuto, Lucy. Ah, não entrará, disse ela apática. Lágrimas começaram a reluzir nos seus olhos. Não entrará. Duvido muito. 10 minutos então. 10 minutos, 10 anos, disse Lucy. Ela veio buscar você. Trouxe a coleira e a focinheira, Nadine. Para Nadine, Lucy Swan não existia. Seus olhos fixavam-se apenas em Larry. Aqueles olhos escuros e grandes. Para ele, seriam sempre os olhos mais estranhos e mais belos que já vira. Olhos que se voltam para a gente, calmos e profundos, quando estamos feridos, com problemas, ou talvez apenas desorientados pelo pesar. Não vou demorar, Lucy, disse Larry automaticamente. Ela... Entre. Sim, acho que vou entrar. Ela chegou. Fui dispensada. Lucy subiu os degraus correndo. Tropeçou no último, reequilibrou-se, empurrou a porta para entrar e bateu atrás de si com um estrondo que abafou os soluços que haviam começado. Nadine e Larry entreolharam-se por muito tempo, como se fascinados. É assim que acontece, pensou ele, quando você capta os olhos de alguém do outro lado de um salão e nunca mais os esquece. Ou se vê alguém na extremidade oposta de uma plataforma superlotada do metrô que poderia ser seu sósia. Ou ouve uma risada na rua que poderia ter sido a risada de sua primeira namorada. Mas havia um travo muito amargo na sua boca. Vamos caminhar até a esquina e voltar, disse Nadine em voz baixa. Faria isso? É melhor eu entrar e ficar com ela. Você escolheu uma péssima hora para vir aqui. Por favor, é só ir até a esquina e voltar. Se quiser, eu lhe suplico de joelhos. Se for isso que quiser. Pronto, está vendo? E para seu horror, ela caiu de joelhos, erguendo um pouco a saia para que pudesse fazê-lo, exibindo-lhe as pernas nuas.
deixando-o curiosamente certo de que ela estava completamente nua por baixo da saia. Por que pensava isso? Não sabia. Os olhos de Nadine fixavam-se nele, fazendo sua cabeça rodar. E houve uma nauseante sensação de poder envolvida em algum lugar aqui. Envolvida com tê-la ajoelhada diante de si, a boca nivelada com... Levante-se, disse ele asperamente. Tomou-lhe as mãos e puxou-a de pé, tentando não ver o modo como a saia subia ainda mais antes de cair de volta no lugar. As coxas dela tinham a cor de creme, aquele tom de branco que nem é pálido e sem vida, mas sim vigoroso, saudável e provocante. Vamos, instou ele, quase que completamente irritado. Seguiram para o oeste, na direção das montanhas, que eram uma presença negativa mais adiante. Retalhos triangulares de escuridão borrando as estrelas que surgiam depois da chuva. Caminhar na direção daquelas montanhas à noite sempre o deixara estranhamente inquieto, mas de algum modo destemido. E agora, com Nadine ao seu lado, a mão dela repousando levemente na dobra de seu cotovelo, tais sensações pareceram se intensificar. Ele sempre tivera sonhos vívidos, e os tivera 3 ou 4 noites atrás, acerca daquelas montanhas. Sonhara que havia gigantes nelas, criaturas horrendas com os olhos verdes brilhantes. As desproporcionais cabeças de cretinos hidrocefálicos e com poderosas mãos de dedos curtos. Mãos de estrangulador. Gigantes idiotas, guarnecendo os desfiladeiros das montanhas, esperando até que a hora dele fosse chegada. A hora do homem escuro. Uma brisa suave serpenteou rua abaixo, soprando papéis à sua frente. Passaram pelo King Soopers com alguns carrinhos de compras parados num grande estacionamento como sentinelas mortas, fazendo-o pensar no túnel Lincoln. Encontrara criaturas assim no túnel Lincoln. Estavam mortas. Mas isso não significava que todos os gigantes nesse seu mundo novo estivessem mortos. É difícil, disse Nadine ainda em voz baixa. Ela torna tudo isso difícil porque está certa. Eu quero você agora, e receio que seja tarde demais. Quero permanecer aqui. Nadine, não, disse ela furiosamente. Deixe-me terminar. Quero permanecer aqui. Será que não consegue entender? E se estivermos juntos, serei capaz disso. Você é minha última chance, disse ela, a voz entrecortada. Joyce foi agora. Não, não se foi, replicou Larry, sentindo-se lerdo, estúpido e desnorteado. Nós o deixamos com você a caminho de casa. Ele não está lá? Não. Quem está é um garoto chamado Lew Rockway, adormecido na cama dele. O que está... Ouça, insistiu ela. Ouça-me, você não pode ouvir? Enquanto tive Joey, eu estava bem. Eu podia ser tão fortemente como tinha de ser. Mas ele não precisa mais de mim. E sinto falta de ser necessária. Ele precisa de você. Claro que precisa, retrucou Nadine, e Larry sentiu medo de novo. Ela não estava mais falando sobre Joey. Ele não sabia sobre quem ela falava. Ele precisa de mim. É disso que tenho medo. É por isso que vim procurá-lo. Ela parou diante dele e olhou para cima, seu queixo de lado. Larry pôde sentir um secreto perfume de limpeza e a desejou. Mas parte dele retornava a Lucy. Era parte de que precisava, se pretendia fixar-se aqui em Boulder. Se a largasse e fosse com Nadine, poderiam fugir de Boulder ainda esta noite. Tudo estaria acabado para ele. O velho Larry triunfante. Tenho de ir para casa, disse ele. Sinto muito. Você terá que sair dessa por conta própria, Nadine. Sair dessa por conta própria não eram as palavras que ele vinha usando com as pessoas de uma forma ou outra?
por toda a vida? Por que tinham de aflorar desta maneira, quando sabia que estava certo? Porque ainda o prendiam e amarravam e o faziam duvidar de si mesmo. Faça amor comigo, disse Nadine e pôs os braços em volta do seu pescoço. Pressionou o corpo contra ele e Larry soube que, pela frouxidão, calor e elasticidade daquele corpo, ele estava certo. Ela usava vestido e nada mais. Nua por baixo, pensou, e isso o excitou tremendamente. Está tudo bem. Posso sentir você, disse ela e começou a se esfregar contra ele, de lado, para cima e para baixo, criando uma deliciosa fricção. Faça amor comigo e será o fim disso. Estarei salva. Salva. Estarei salva. Ele ergueu os braços e, mais tarde, nunca veio a saber como foi capaz de fazê-lo. Quando podia ter se enfiado no calor dela em apenas 3 rápidos movimentos e uma estocada, do jeito como ela queria. Mas, de alguma maneira, ergueu os braços, afastou as mãos que o enlaçavam e empurrou-a com tal força que Nadine tropeçou e quase caiu, soltando um gemido baixo. Larry, se você soubesse... Bem, não sei. Por que não tenta me contar em vez de me estuprar? Estuprar? Repetiu ela, rindo descontroladamente. Ah, essa é boa. Ah, o que está dizendo? Eu? Estuprar você? Ora, Larry, seja o que for que queira de mim, já poderia ter tido. Poderia ter tido na semana passada ou na anterior. Na semana retrasada em que lhe pedi. Desejaria que você tivesse aceitado. Era cedo demais, sussurrou ela. E agora é tarde demais, replicou ele, odiando o som brutal da sua voz, mas incapaz de controlá-la. Ainda estremecia todo por desejá-la, portanto como poderia falar em outro tom. O que você vai fazer, hã? Tudo bem. Adeus, Larry. Ela estava lhe virando as costas. Nesse instante, ela era mais do que Nadine lhe virando as costas para sempre. Ela era a higienista. Era a Yvonne, com quem partilhara um apartamento em Los Angeles. Ela o entediara e então ele simplesmente enfiara os sapatos e caíra fora, deixando-a para bancar sozinho o aluguel. Ela era Rita Blackmore. Pior que tudo, ela era sua mãe. Nadine. Ela não se voltou. Era um vulto escuro só distinguível dos outros vultos escuros quando atravessou a rua. Depois desapareceu por completo contra o pano de fundo negro das montanhas. Ele a chamou mais uma vez e ela não respondeu. Havia algo de aterrorizante na maneira como ela o abandonou, no modo como simplesmente se fundira aquela paisagem negra. Ele ficou parado em frente a King Soopers, as mãos crispadas, o senho coberto com pérolas de suor apesar do frescor da noite. Seus fantasmas agora o acompanhavam. E por fim soube qual era o pagamento por não ser um cara legal. Jamais claro quanto às suas próprias motivações, incapaz de distinguir a dor da ajuda, exceto pela norma do polegar. Incapaz de se livrar do gosto acre da dúvida na boca e... Sua cabeça se ergueu num gesto brusco. Os olhos se dilataram, parecendo saltar do rosto. O vento aumentara de novo. Produzia um estranho som ululante em alguma varanda vazia e, ao longe, ele julgou ouvir tacões de botas ecoando na noite. Tacões de botas descendo as montanhas em algum ponto e aproximando-se dele à rajada gélida daquela brisa da madrugada. Tacões de botas imundas marcando sua passagem na sepultura do oeste. Lúcio ouviu entrar e seu coração disparou loucamente. Ordenou ao coração que amenizasse seus batimentos, que Larry provavelmente só voltara para buscar suas coisas. Mas ele continuou em disparada. Ele me escolheu. Era o pensamento que martelava no seu cérebro, acentuado pelos batimentos alucinados do coração. Ele prefere a mim.
Apesar de sua excitação e esperança, que se sentia imponente para controlar, ela enrijeceu, deitada de costas na cama, e ficou esperando, olhando apenas para o teto. Ela havia lhe contado exatamente a verdade quando lhe disse que, para ela e para garotas como sua amiga Jolene, o único defeito era a necessidade excessiva de amar. Mas ela sempre tinha sido fiel. Não era nenhuma leviana. Nunca havia enganado seu marido e de igual modo procedera com Larry. E se nos anos antes de tê-lo conhecido não tivesse sido exatamente uma freira, bem, passado era passado. Não se podia pegar de volta as coisas já feitas e consertá-las. Os deuses poderiam ter tal poder, mas ele não se entendia aos homens e mulheres, o que talvez fosse uma boa coisa. Tivesse sido ao contrário, as pessoas provavelmente morreriam de velhice ainda tentando reescrever sua adolescência. Talvez fosse possível perdoar sabendo que o passado é inalcançável. Lágrimas estavam rolando por seu rosto. A porta se abriu com um estalido e ela o viu. Apenas uma silhueta. Lucy, está acordada? Estou. Posso acender o lampião? Se quiser. Ela ouviu o breve chiado do gás e então veio a luz, transformada em um fio de chama, revelando-o. Larry parecia pálido e abatido. Preciso dizer uma coisa. Não, não precisa. Apenas venha para a cama. Tenho que falar. Ele pressionou a mão contra a testa e passou-a pelo cabelo. Larry? Ela se sentou na cama. Você está bem? Ele falou como se não a tivesse ouvido e falou sem olhar para ela. Eu te amo. Se você me quiser, me terá. Mas não sei ao certo se está recebendo grande coisa. Nunca serei o melhor para você, Lucy. Vou correr o risco. Venha para a cama. Ele o fez. E eles fizeram. Quando o amor terminou, ela disse que o amava. Deus sabia que era verdade, mas Lucy deduziu que ele não havia dormido por muito tempo. Houve um momento na noite em que ela acordou, ou sonhou que acordou, e pensou ter visto Larry diante da janela, espiando para fora, a cabeça inclinada na postura de quem ouve, as linhas de luz e sombra dando ao seu rosto a aparência de uma máscara desfigurada. Entretanto, à claridade do dia, ela ficou mais certa de que deveria ter sido um sonho. À luz do dia, ele pareceu ser o Larry de sempre. Foi só 3 dias depois que souberam, por Ralph Bretney, que Nadine se mudara para a casa de Harold Lauder. Ao ouvir isso, o rosto de Larry pareceu se retesar um pouco, mas foi só por um momento. E, embora se detestasse por isso, Lucy respirou um pouco melhor com a notícia dada por Ralph. Parecia que tudo havia chegado ao fim. Nadine voltou para casa logo após estar com Larry. Entrou, foi à sala de estar e acendeu o lampião. Segurando-o no alto, dirigiu-se aos fundos da casa, parando apenas um instante para deixar a luz entrar no quarto do menino. Queria conferir se havia contado a verdade a Larry. Havia. Leo jazia emaranhado numa confusão de cobertas, usando somente uma bermuda. Mas os cortes e arranhões estavam desbotados, quase todos desaparecidos, e o bronzeado perene que obtivera por andar praticamente nu também havia esmaecido. Ele não era mais Joey, e sim apenas outro menino, dormindo após um dia movimentado. Nadine recordou a noite em que, quase adormecendo, despertara para descobrir que ele não estava ao seu lado. Isso tinha sido em North Berwick, Maine. Há quase um continente inteiro de distância agora. Ela o havia seguido até a casa onde Larry dormia no alpendre. Larry dormindo lá dentro, Joey esperando lá fora, brandindo sua faca em muda selvageria, sem nada entre eles senão a tela fina e facilmente cortável. E ela o fizera recuar. O ódio brotou em Nadine como um jato súbito, soltando brilhantes fagulhas,
semelhantes às de pedras batendo no aço. O lampião tremeu na sua mão, produzindo sombras loucas, saltitantes e dançantes. Devia ter permitido que Joey o fizesse. Ela mesma devia ter aberto a porta telada para Joey, deixando que ele entrasse para esfaquear, cortar, rasgar e perfurar, estripar e destruir. Devia ter. Mas agora o garoto se revirou na cama, emitindo um gemido, como se prestes a acordar. Suas mãos se ergueram, agitando-se no ar, parecendo querer afugentar uma sombra negra num sonho. E Nadine recuou, uma veia latejando fortemente na têmpora. Ainda havia algo de estranho no menino, e ela não gostou da maneira como o via se mover no sonho, como se tivesse captado seus pensamentos. Tinha de prosseguir agora. Precisava agir depressa. Foi para seu próprio quarto. Havia um tapete no chão, uma cama de velha solteirona. Isso era tudo. Não havia sequer um quadro. O quarto era totalmente desprovido de personalidade. Ela abriu a porta do armário e estendeu o braço para as roupas penduradas nos cabides, vasculhando atrás delas. Estava de joelhos agora e suava. Apanhou uma caixa vivamente colorida, tendo na frente uma foto de adultos risonhos, adultos reunidos e jogando. Era um jogo que tinha pelo menos 3.000 anos de idade. Havia encontrado a tábua em uma loja de presentes no centro da cidade, mas não ousava usá-la na casa, não com o menino ali. De fato, não ousaria usá-la ainda, até hoje. Algo a impelira para aquela loja e quando a vira, acondicionada em sua alegre caixa cinzenta, surgira em seu íntimo uma luta terrível, o tipo de conflito que os psicólogos chamam de aversão-compulsão. Nadine estava suando à ocasião, como agora, querendo duas coisas: se apressar para fora daquela loja sem olhar para trás e surrupiar a caixa, aquela caixa terrivelmente alegre, levando-a para casa. A segunda coisa a assustava mais, porque não parecia ser da sua própria vontade. Por fim, acabou levando a caixa. Isso ocorrera 4 dias antes. A cada noite, a compulsão se tornara mais forte, até esta noite, quando, levemente fora de si por medos que não compreendia, tinha ido procurar Larry sem usar nada sob seu vestido cinza azulado. Quisera pôr um ponto final em seus medos para sempre. Esperando no alpendre até que todos voltassem da assembleia, teve certeza de que finalmente fizera o que era devido. No seu íntimo residira aquela sensação, ligeiramente inebriante, esfuziante, que não vivenciava desde que havia corrido pelo relvado úmido de orvalho, com o garoto a persegui-la. Só que dessa vez o rapaz a pegaria. Deixaria que ele o pegasse. Isso seria o fim. No entanto, quando a tinha pegado, ele a rejeitara. Nadine se levantou, segurando a caixa junto ao peito, e apagou o lampião. Ele a menosprezara. E não diziam que nem no inferno havia fúria comparável a... Uma mulher desprezada podia perfeitamente fazer um pacto com o demônio, ou com seu preposto. Ela parou apenas o tempo suficiente para pegar a grande lanterna de pilha em cima da mesa, no vestíbulo. Das profundezas da casa, o menino gritou em seu sono, fazendo-a gelar por um instante, deixando seus cabelos arrepiados. Então saiu. Sua Vespa estava estacionada junto ao meio-fio, a mesma que usara dias antes para ir à casa de Harold Lauder. Por que tinha ido lá? Não trocara nenhuma dúzia de palavras com ele desde que chegara a Boulder. No entanto, em sua confusão sobre a tábua, aterrada pelos sonhos que continuavam a povoar seu sono, depois que os sonhos de todos os demais tinham cessado, parecera-lhe que devia conversar sobre aquilo com Harold. Sentira receio desse impulso. Também se lembrou enquanto enfiava a chave na ignição da Vespa.
tal como a súbita ânsia de pegar a tábua. Surpreenda seus amigos, anime suas reuniões, dizia a caixa. Parecera-se uma ideia que vinha de fora. Ideia dele, talvez. No entanto, ao chegar à casa de Harold, ele havia saído. A casa estava trancada. Era a única casa trancada que tinha visto em Boulder, além de ter as persianas arriadas. Ela até que gostava disso, apesar da decepção momentânea por não encontrar Harold. Se estivesse em casa, ele a convidaria a entrar e trancaria a porta em seguida. Poderiam ter ido para a sala de estar e conversar. Poderiam até ter feito amor ou coisas indizíveis juntos, sem que ninguém ficasse sabendo. A casa de Harold era um lugar privativo. O que está acontecendo comigo? Sussurrou para a escuridão, que, no entanto, nada lhe respondeu. Ela deu partida na Vespa, e o ronco borbulhante do motor pareceu profanar a noite. Nadine passou a marcha e partiu, para o oeste. Com o movimento, o ar frio da noite fustigava-lhe o rosto, fazendo-a se sentir finalmente melhor. Um vento noturno soprando para longe as teias de aranha. Você sabe, não sabe? Quando todas as alternativas são eliminadas, o que você faz? Escolhe aquela que sobrou. Escolhe qualquer aventura sombria que signifique algo. Você deixou Larry ficar com aquela criaturinha idiota que rebolava o traseiro dentro das calças compridas apertadas, com um vocabulário monossilábico e mente de revista de cinema. Vá atrás dele. Arrisque o que quer que haja para ser arriscado. Principalmente, arrisque a si mesma. A rua desenrolava-se à sua frente, à luz do pequeno farol dianteiro da Vespa. Precisou reduzir para a segunda quando a rua começou a se elevar. Estava na Baseline Road agora, encaminhando-se para a Montanha Negra. Que eles tenham suas assembleias. Eles estavam preocupados em restaurar a energia elétrica. Seu amado preocupava-se com o mundo. O motor da Vespa engasgou. Esforçou-se e quase morreu. Uma horrível, mas sensual espécie de medo começou a dominá-la, e o vibrante selim da motoneta passou a esquentá-la por baixo. Ora, você está com tesão, Nadine, pensou com incômodo bom humor. Maliciosa, maliciosa, maliciosa. À sua direita havia um abismo a prumo. Ali, nada mais além da morte. E acima? Bem, ela iria ver. Era tarde demais para voltar e essa simples ideia a fez sentir-se paradoxal e deliciosamente livre. Uma hora mais tarde, ela chegava ao anfiteatro Aurora. Só que a Aurora ainda demoraria 3 horas ou mais. O anfiteatro ficava no topo da montanha Flagstaff, e quase todos na Zona Franca já tinham estado ali para acampar pouco depois de chegarem a Boulder. Num dia límpido, como era a maioria dos dias em Boulder, pelo menos durante o verão, podia-se ver dali a cidade e a I-25 estirando-se ao sul na direção de Denver, e depois mergulhando nas brumas da distância até o Novo México, e 300 quilômetros além. A leste ficavam as terras planas, estendendo-se até Nebraska. E mais perto o Boulder Canyon, uma fenda entre montanhas, as paredes cobertas de pinheiros e abetos. Em verões passados, praticantes de asa delta haviam aproveitado as correntes termais sobre o anfiteatro Aurora como se fossem pássaros. Agora, Nadine via apenas o que era revelado pelo clarão da lanterna de pilhas que deixara sobre uma mesa de piquenique perto do abismo. Havia um grande bloco para esboços, e, agachada sobre uma página em branco, estava a tábua de 3 quinas, como uma aranha triangular. Projetando-se do seu ventre, como o ferrão de uma aranha, havia um lápis tocando ligeiramente o bloco de papel. Nadine encontrava-se em um estado febril, metade eufórica, metade terror.
Subi até ali montada laboriosamente em sua vespa, que decididamente não fora feita para escalar montanhas, fizera-a sentir quase o mesmo que Harold havia sentido em Netherland. Ela podia pressenti-lo. Mas enquanto Harold sentira aquilo de uma maneira inteiramente precisa e tecnológica, como um pedaço de aço atraído por um ímã, uma atração para a frente, Nadine o sentia como uma espécie de evento místico, um cruzamento de fronteira. Era como se aquelas montanhas, das quais estava apenas no sopé, fosse uma terra de ninguém entre duas esferas de influência, Flag no oeste, a velha no leste. E ali a magia fluía nos dois sentidos, mesclando-se, formando sua própria composição, que não pertencia nem a Deus nem a Satã, sendo inteiramente pagã. Sentia como se estivesse num lugar mal assombrado. E a tábua? Ela abrira indiferentemente a caixa marcada de cores vivas, com a inscrição Made in Taiwan, deixando-a receber o vento. A tábua em si era apenas um pedaço de madeira compensada ou gipsita, precariamente estampada. Não fazia diferença. Era uma ferramenta que usaria apenas uma vez. Só ousaria usar uma vez. E mesmo uma ferramenta de fabricação rústica serve à sua finalidade: arrombar uma porta, fechar uma janela, escrever um nome. As palavras na caixa anunciavam: surpreenda seus amigos, anime suas reuniões. Como era mesmo a canção que Larry às vezes berrava, sentado na sua ronda, enquanto seguiam pela estrada? Alô, Central, o que há com sua linha? Quero falar com... Falar com quem? Ora, esta era a questão, não era? Ela se lembrou da época em que usara a tábua na faculdade, mais de 12 anos atrás. Mas bem que poderia ter sido ontem. Ela subira para perguntar a alguém no terceiro andar do dormitório, uma garota chamada Rachel Timms, sobre a tarefa na turma de recuperação e literatura de que participavam. O quarto estava repleto de garotas, 6 ou 8 pelo menos, dando risadinhas e gargalhando. Nadine lembrava-se de ter pensado que estavam drogadas com alguma coisa, maconha ou até algo mais pesado. Parem com isso, disse Rachel, ela própria rindo. Como podem esperar que os espíritos se comuniquem se vocês estão agindo como um bando de idiotas? A lembrança de idiotas risonhas a atingiu como algo deliciosamente engraçado. E um vendaval de novo riso feminino assolou o quarto por um instante. A tábua tinha sido fixada do mesmo jeito que agora. Uma aranha triangular sobre 3 pernas atarracadas, lápis apontado para baixo. Enquanto elas riam, Nadine pegou um bolo de páginas tamanho grande rasgada de um caderno de esboços de desenhista e separou aquelas mensagens do plano astral que já tinham chegado. Tommy diz que você andou usando de novo aquela ducha sabor morango. Mamãe diz que está ótima. Chunca, chunca. John disse que você não vai peidar tanto se parar de comer aqueles feijões do refeitório. E outras tão tolas quanto. Agora os risos se aquietaram o suficiente para que pudessem recomeçar. 3 garotas sentaram-se na cama, cada qual com as pontas dos dedos colocadas num lado diferente da tábua. Por um momento nada aconteceu. Depois, a tábua trepidou. Você é que fez isso, Sandy, acusou Rachel. Não fiz. Shhh! A tábua trepidou de novo e as garotas se calaram. Ela se moveu, parou, se moveu de novo. Formou a letra P. Começou a garota chamada Sandy. Porra para você também, disse uma outra e todas irromperam em risos mais uma vez. Shhh! Repreendeu Rachel severamente. A tábua começou a se mover mais rapidamente,
traçando as letras A, P, A, I. Papai querido, sua neném está aqui, disse uma garota chamada Pet alguma coisa e depois riu. Deve ser meu pai. Ele morreu de ataque cardíaco quando eu tinha 3 anos. Está escrevendo algo mais, disse Sandy. D, I, Z. A tábua soletrou laboriosamente. O que está havendo? Sussurrou Nadine para uma garota alta e de feições equinas que não conhecia. Essa garota olhava com as mãos enfiadas nos bolsos e um ar aborrecido no rosto. Um bando de garotas brincando com alguma coisa que não entendem, disse a garota com feições equinas. É isso que está havendo, concluiu num sussurro mais baixo ainda. Papai diz que Pet, citou Sandy. É o seu velho e querido pai, está bem, Pets? Outra explosão de risos. A garota com as feições equinas usava óculos. Agora tirou as mãos dos bolsos do macacão que vestia e usou-as para retirar os óculos. Ela os poluiu e explicou depois a Nadine, ainda num sussurro. A tábua é a ferramenta usada pelos psíquicos e médiuns, sinesteólogos. Ólogos o quê? Cientistas que estudam o movimento e a interação de músculos e nervos. Ah! Eles alegam que a tábua está na realidade reagindo a pequenos movimentos musculares, provavelmente guiados pelo subconsciente em vez de pela mente consciente. Claro que médiuns e psíquicos alegam que ela é movida por entidades do mundo espiritual. Outra irrupção de riso histérico veio das garotas agrupadas em volta da tábua. Nadine olhou por sobre o ombro da garota com feições equina e leu a mensagem. Papai diz que Pet devia parar de ir ao banheiro demais, sugeriu outra garota no círculo de espectadores e todas riram mais um pouco. Seja como for, elas estão só brincando, disse a cara de cavalo com um fungado desdenhoso. É muita burrice. Tanto médios quanto cientistas concordam que a escrita automática pode ser perigosa. Os espíritos estão hostis essa noite, não acha? Perguntou Nadine suavemente. Talvez os espíritos sejam sempre hostis, disse a cara de cavalo, dando-lhe um olhar incisivo. Ou você poderia obter uma mensagem de seu subconsciente, que está totalmente desesperado para receber. Há casos documentados de escrita automática saindo inteiramente do controle, sabe? Pessoas têm ficado loucas. Ah, isso já é forçar demais a barra. É apenas um jogo. Jogos às vezes se tornam muito sérios. A mais alta explosão de riso pôs um ponto final no comentário da cara de cavalo antes que Nadine pudesse replicar. A garota chamada Pet alguma coisa tinha caído da cama e jazia no chão, agarrando o estômago, rindo e chutando com os pés fracamente. A mensagem completada dizia: Papai diz que Pet deveria parar de ir às corridas do submarino com Leonardo Katz. Você fez isso, disse Pet para Sandy enquanto finalmente se sentava de novo. Não fiz, Pet, juro. Foi seu pai, do além, do lado de lá, disse a Pet outra garota numa voz de Boris Karloff, que Nadine achou realmente muito boa. Lembre-se apenas de que ele vai estar de olho em você da próxima vez em que tirar suas calcinhas no banco traseiro do Dodge de Leonard. Outra explosão de risos com esta tirada. Enquanto se extinguia, Nadine impeliu-se à frente e aferrou o braço de Rachel. Pretendia perguntar sobre a tarefa e depois escapar discretamente. Nadine! Gritou Rachel, seus olhos cintilantes e alegres. Suas bochechas estavam rosadas. Sente-se. Vamos ver se os espíritos têm uma mensagem para você. Não. Na verdade, eu só vim para pegar a tarefa para recuperação e dane-se a tarefa para recuperação em literatura. Isso é importante, Nadine. Isso é um barato.
Você precisa experimentar. Venha, sente-se aqui junto comigo. Jane, você fica do outro lado. Jane sentou-se do lado oposto a Nadine e, com a insistência repetida de Rachel Timms, ela se descobriu com 8 dedos de suas mãos tocando levemente a tábua. Por alguma razão, olhou por sobre o ombro para a garota com feições equinas. Ela sacudiu a cabeça para Nadine uma vez, deliberadamente, e as lâmpadas fluorescentes no teto ricochetearam nas lentes de seus óculos e transformaram seus olhos num par de amplos clarões brancos de luz. Ela sentira um momento de medo à ocasião. Lembrou-se enquanto estava de pé olhando para outra tábua ao brilho de uma lanterna de 6 pilhas. Mas seu comentário para a garota com cara de cavalo se repetia. Era só um jogo, pelo amor de Deus. E que coisa horrível poderia acontecer no meio de um bando de garotas que riam à toa. Se houvesse uma atmosfera mais hostil para a produção de espíritos genuínos, hostis ou amistosos, Nadine não sabia o que poderia resultar. Agora todo mundo calado, ordenou Rachel. Espíritos, tenho uma mensagem para nossa irmã Nadine Cross. A tábua não se moveu. Nadine sentiu-se levemente embaraçada. Unidunite, disse a garota que imitara Boris Karloff numa imitação igualmente bem-sucedida da voz de Alceu do desenho animado. Os espíritos já vão falar. Mais risos. Shhh! Fez Rachel. Nadine decidiu que se uma das 2 outras garotas não começassem a mover a tábua tão logo soletrasse qualquer outra mensagem tola que tivessem para ela, faria isso ela própria. Virá-la ao contrário para soletrar algo curto e inofensivo, como "bull". Assim conseguiria sua tarefa e iria embora. Tão logo estava prestes a fazer isso, a tábua trepidou rudemente sob seus dedos. O lápis deixou um risco escuro em diagonal na página nova. Ei, nada de espíritos malignos, disse Rachel num tom de voz vagamente inquieto. Você fez isso, Nadine? Não. Jane? Nada disso, juro. A tábua se agitou de novo, quase expelindo seus dedos para fora e deslocando-os para a margem superior esquerda do papel. Caramba! Disse Nadine. Estão sentindo... Elas estavam, todas elas. Embora nem Rachel nem Jane Fargood falassem a ela sobre isso mais tarde. E ela nunca mais se sentira particularmente bem-vinda em qualquer alojamento feminino depois daquela noite. Era como se tivessem certo receio de se aproximarem dela depois disso. A tábua começou a trepidar de repente debaixo de seus dedos. Era como tocar de leve o paralama de um carro ligado suavemente em marcha lenta. A vibração era constante e inquietante. Não era o tipo de movimento que uma pessoa poderia causar sem ser claramente óbvia a respeito. As garotas tinham ficado em silêncio. Seus rostos exibiam todos uma expressão peculiar, uma expressão comum aos rostos de todas as pessoas que participam de uma sessão espírita onde alguma coisa inesperadamente autêntica ocorreu. Quando a tábua começa a girar, quando nós dos dedos invisíveis batem na parede, ou quando o médium começa a expelir teleplasma cinzento e esfumaçado pelas narinas. Esta é uma lívida expressão de espera, meio desejando que cesse aquilo que começou, seja lá o que for, e meio desejando que continue. É uma expressão de excitação pavorosa e aturdida. E, quando ostenta esse aspecto específico, o rosto humano se parece mais com um crânio que sempre jaz milímetros abaixo da pele. Parem com isso! Gritou de súbito a cara de cavalo. Parem imediatamente ou vão se arrepender. E Jane Fargood gritou numa voz repleta de medo. Não consigo tirar meus dedos dela. Alguém soltou um gritinho arrotado. No mesmo instante, Nadine percebeu que os seus próprios dedos estavam também grudados na tábua.
Os músculos de seus braços se contraíam no esforço para puxar as pontas dos dedos da tábua, mas eles não saíam do lugar. Tudo bem, basta de gozação, disse Rachel em voz tensa e assustada. Quem? E de repente a tábua começou a escrever. Movia-se com impressionante velocidade, arrastando seus dedos junto, estalando seus braços para todos os lados de um jeito que seria engraçado, não fossem as expressões capturadas e indefesas nos rostos das 3 garotas. Nadine pensou mais tarde que era como se seus braços tivessem ficado presos numa máquina de exercício. A escrita antes havia sido em letras enviesadas e imperfeitas. Mensagens que pareciam como se escritas por uma criança de 7 anos. Esta aqui era de uma caligrafia uniforme e poderosa. Letras de forma grandes e inclinadas que açoitavam a página branca. Havia alguma coisa tanto inflexível quanto maligna naquela caligrafia. Nadine, Nadine, Nadine. A tábua rodopiante escreveu. Como te amo, Nadine. Seja meu amor, minha Nadine. Seja minha rainha. Se você for pura para mim, se você for limpa para mim, se você for morta para mim, morta você for. A tábua arremeteu, disparou e recomeçou mais abaixo. Você for morta com o resto deles, você for ao livro dos mortos com o resto deles, Nadine está morta com eles, Nadine está putrefada com eles, a não ser. Parou. Trepidou. Nadine pensou, esperou, como esperou, que estivesse acabado. E então ela disparou de volta à margem da folha e recomeçou. Jane berrou deploravelmente. Os rostos das outras estavam chocados de assombro e desalento. O mundo em breve, o mundo está morto. E nós estamos. Agora as letras pareceram gritar através da página. Nós estamos na casa dos mortos, Nadine. A última palavra uivou em destaque através da página em letras maiúsculas de 0,5 polegada de altura e depois a tábua rodopiou, deixando um comprido risco de grafite para trás como um grito. Ela caiu no chão e se partiu em 2. Houve um instante de silêncio chocado e imóvel, e então Jane Fargood irrompeu num choro alto e histérico. A coisa havia terminado com a zeladora subindo para ver o que estava acontecendo de errado. Nadine se lembrava, esteve prestes a chamar a enfermeira para Jane quando a garota conseguiu recuperar um pouco o controle. Durante toda a confusão, Rachel Tim sentara-se na cama, calma e pálida. Quando a zeladora e a maioria das outras garotas, inclusive a cara de cavalo, que indubitavelmente sentia que uma profetisa não goza de muita honra em sua própria terra, saíram, ela perguntou a Nadine numa voz monótona e estranha. Quem era Nadine? Não sei. Nadine respondera com toda a sinceridade. Ela não fazia a menor ideia. Não a ocasião. Não reconheceu a caligrafia? Não. Bem, talvez seja melhor levar este bilhete do além, ou lá o que seja, e voltar para seu quarto. Foi você quem me pediu para sentar. Nadine disparou para ela. Como eu ia saber que alguma coisa como isso iria acontecer? Só aceitei me sentar à tábua por educação, pelo amor de Deus. Rachel tivera ao menos a gentileza de enrubescer a isso. Tinha até mesmo pedido desculpas. Mas Nadine pouco tornara a ver a garota depois disso. E Rachel Timms tinha sido uma das poucas garotas de quem se sentira muito íntima durante seus primeiros 3 semestres na faculdade. De lá para cá, ela nunca voltara a tocar numa daquelas aranhas triangulares feitas de madeira compensada.
Mas o tempo tinha... Bem, tinha desabado por aí finalmente, não tinha? Sim, de fato. Com o coração batendo audivelmente, Nadine sentou-se no banco de piquenique e pressionou os dedos ligeiramente em 2 dos 3 lados da tábua. Pôde senti-la começando a se mover sob a polpa de seus dedos quase de imediato. E então pensou em um carro parado com o motor ligado. Quem seria o motorista? Quem era ele realmente? Quem subiria no carro, bateria a porta e colocaria as mãos enegrecidas pelo sol sobre o volante? Um motorista cujos pés brutais e pesados, calçando velhas e empoeiradas botas de vaqueiro, pisariam no acelerador e a levaria para... Onde? Para onde está nos levando o motorista? Sem qualquer ajuda ou esperança de socorro, Nadine sentou-se ereta no banco, na crista da montanha Flagstaff, em meio ao negrume da madrugada, os olhos arregalados, experimentando, mais forte do que nunca, a sensação de estar na fronteira. Olhava para o leste, mas sentia a presença dele vindo de trás de si, pressionando-a pesadamente, arrastando-a para baixo como pesos atados aos pés de uma mulher morta. A presença escura de Flag, chegando em ondas constantes e inexoráveis. Em algum lugar, o homem escuro estava longe na noite, e ela pronunciou 2 palavras, como um encantamento, a todos os espíritos que já existiram, encantamento e convite. Fale comigo. E sob seus dedos, a tábua começou a escrever.